Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e esse aqui é o Luciano de Abrego de Turismo, tá galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá galera? E tudo isso galera, vocês têm que ajudar nós a chegar a 1000 inscritos, beleza galera? A gente tá fazendo mais um vídeo na quinta, tá galera? Agora já são 18 horas e 40 minutos da tarde. Ó, nosso vídeo de hoje não é a revisão de geografia do quinto ano não, galera. Agora, o nosso assunto de agora, a gente vai falar sobre a revisão de história do quarto ano. O assunto é sobre negros e indígenas no Brasil independente. A partir de 1822, o Brasil se organizou politicamente como uma monarquia. E, lendo alguns artigos da primeira Constituição do país, você pode conhecer alguns dos direitos políticos dos brasileiros desde então. Para ampliar seus conhecimentos nestas aulas, você vai estudar como ficou a situação dos indígenas e dos negros escravizados no Brasil imperial. Galera, o texto terminou mas galera, agora a gente vai discutir um pouco sobre esse texto aí. Bom, eu gostaria de continuar lendo um pouquinho mais aqui, para a gente poder, para a gente interagir mais e ter mais informações para a gente conversar. Continuar. A gente vai para a última parte, galera. Agora o assunto é sobre a população indígena Brasil Imperial. A situação indígena no Brasil, mesmo depois da Constituição de 1824, era bastante complexa. Se por um lado havia povos como os tupis e os guaranis que estavam praticamente extintos em consequência de século de violência, de escravização e aculturação, por outro, ainda existiam muitas comunidades indígenas que não estavam sob o controle dos homens brancos e que combatiam ferozmente os invasores de suas terras. Esses grupos, inclusive, eram chamados de bravos. Vai, continua. Um exemplo disso eram os Botucudo, que de Minas Gerais e sul da Bahia. Que viviam no território que hoje corresponde ao norte do estado do Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais e sul da Bahia, que eram temidos por muitos. Aqui, os índios chamados Botucudo eram considerados ferozes e indomáveis e foram classificados como bravos. Já os tupis e os guaranis, os primeiros a serem encontrados pelos portugueses exploradores do litoral brasileiro e do pau-brasil, e a entrar em contato com jesuítas e bandeirantes, foram classificados como mansos. Galera, agora a gente vai para a última parte, que é o título é O Debate sobre a População Indígena. Para muitos brasileiros do século XIX, a população indígena divide-se em dois grupos, os bravos e os mansos. Com base nisso, desenvolveu-se um extenso debate entre os homens que estavam envolvidos na política do país. Devemos exterminar os índios bravos ou civilizá-los e incluí-los na sociedade como cidadão? Na Assembleia Constituinte de 1823, esse debate já havia aparecido. Galera, a gente já terminou o texto
E agora a gente vai discutir um pouco sobre esse texto. O que chama atenção aqui, pessoal, é que quando antigamente os indígenas eram chamados de índios, hoje é uma maneira que para tentar apagar essa imagem negativa do índio, que a palavra traz índio, então rebatizaram, trocaram o nome para indígenas. Então, a história é bastante interessante, porque uma vez existem alguns livros da história dos primeiros que contam a chegada dos portugueses e conta sobre qual a imagem que os indígenas tinham do homem branco, né? Aqueles primeiros contatos, aqueles povos que viviam na região da Bahia, do Nordeste e que tinham um certo contato com o branco. Então, foi muito engraçado que um índio que foi educado por brancos, como diz a história, ele começou a escrever falando sobre o que pensavam os indígenas, né? Então, uma vez se perguntou para um índio, um indígena, o que era um homem branco. Então, o que passava na cabeça deles, que o homem branco ele tinha 2 cabeças, tinha quatro patas e 4 braços, mais ou menos assim. Eu não lembro com detalhes. Mas isso quer dizer o quê? Que na cabeça deles, eles estavam vendo um homem sobre um cavalo. Então ficava 2 cabeças, porque uma cabeça era do homem e outra cabeça era do cavalo. Então, para vocês verem como era conturbado essa relação entre o indígena e o homem, né? Os primeiros a chegarem aqui. Então, a maior dificuldade que eles tinham é em fazer contato com os nativos, né? A história conta que um dos motivos que a capital de São Paulo não está no litoral, a capital, e sim a maior cidade da América do Sul está aqui a 80 quilômetros do litoral, foi porque um dos motivos era que os jesuítas tiveram dificuldade em colonizar aquela região de São Vicente, que é a cidade mais antiga do Brasil. Galera, a cidade de São Vicente, o Luciano de Abreu, Guia de Turismo, ele já enviou o vídeo para o canal dele. Lá tem um vídeo que mostra alguns atrativos dessa cidade. Então, para vocês saberem, no nosso canal a gente fez um vídeo e enviamos para o YouTube um vídeo de uma música, e a música não é em português, é em inglês. Legal. Que aí na descrição, ó, a gente tá lá a tradução, que quer dizer a tradução lá do vídeo. Quem ainda não viu o vídeo, o link tá aqui na descrição para vocês verem a tradução lá na descrição, tá, galera? Legal. Bom, muitas histórias que eu conto aqui são fatos turísticos, né? São coisas que eu conto para os turistas, que eu pesquiso nos livros, na história, mas nada melhor que o seu professor para reconfirmar tudo isso, né? Bom, a ideia aqui desses vídeos é a gente passar a quarentena. E foi o jeito que a gente encontrou para o Felipe estudar e também passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. E não tem ideia de tentar induzir nada, criar uma história, apenas reproduzindo o que a gente está lendo aqui nos livros. E eu, com a minha experiência na área de turismo, eu vou dando um toquezinho aqui, outro lá. E eu gostaria mais para frente a gente falar sobre o turismo em São Paulo, que é a minha especialidade.
Então é isso, da minha parte, eu complemento com essas informações sobre a relação deles. Diz a história também, complementando, que um dos motivos que a nossa capital está longe, é a maior cidade da América do Sul, é porque os jesuítas tinham dificuldade em colonizar, tiveram dificuldade em colonizar aquela região e acabaram vindo para cá e acabaram fundando em São Paulo em 1554. Lembrando que os primeiros portugueses chegaram em 1500 e São Paulo foi fundado e iniciou em 1554 por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E agora eu passo a palavra para o Felipe. E é isso, galera. Chegou o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? A gente fez esse vídeo com muito carinho para vocês, tá, galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá, galera? E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui!